Olá, tudo bem? Boa noite! Estamos começando o nosso programa de Mulher para Mulher. Entrei um pouquinho antes para que vocês vão convidando pessoas e comecem já a compartilhar, a curtir, a comentar, a participar, né? Chame, gente! Estamos no ar, né? Fazendo esse programa que eu amo, que adoro, e agradecendo muito, falando de São João também hoje, né, que é assim, muito comemorado em todo o Nordeste, e eu quero agradecer o apoio, o patrocínio esses dias, né, do Armarinho São João, que é referência, principalmente nesta época. Você que está procurando roupa junina, camisa quadriculada, no Armarinho São João tem. Para adulto e criança. E se você realizar uma compra a partir de R$100 no Armarinho São João, você leva o cupom fiscal e tem um desconto de 15% em Madame Semijoias. E é uma parceria. Se você também comprar R$100 em Madame Semijoias, você leva o cupom fiscal e tem 15% de desconto no Armarinho São João. Olha que maravilha, gente. Essa promoção é válida até 30 de junho, certo? E eles também estão com arraiá de ofertas, principalmente no setor de confecções, com descontos de até 40%. Que maravilha, hein? De 20% a 40% no setor de confecções. Armarinho São João fica bem aqui no centro de Alagoinhas. Eu estou sempre postando card para vocês. E é próximo ali da Praça JJ Seabra, muito conhecido o Armarinho São João, principalmente pelo atendimento e qualidade. E nós vamos na nossa live de hoje conversar com a doutora Larissa, que vai falar sobre gestão de pessoas. E ela já está aqui conosco, já vou convidar para que ela já entre na live conosco, porque essa live depois é bastante compartilhada e eu já convido você a também ir convidando desta live, né? Assistirem, fazerem perguntas se for necessário. Tudo bem? Boa noite! Eita, coisa linda, que saudade! Saudade também, agradecer pelo convite, amei o convite. Já tem bastante tempo. Estava na TV, isso. E, gente, falando nisso, já tem bem uns 3 meses essa pandemia, né? Que danadinha, ela tem que ir logo embora. Já vamos entrar no 4º mês, né, de pandemia. Vou dar um comando para ela. Sai de ré, vai-te embora. A gente tem que levar no bom humor, né? Na alegria. Principalmente hoje. Os nordestinos, dia de hoje, estão, meu Deus, acostumados a estar dançando forró, abraçando, beijando, brincando, dançando quadrilha, pulando fogueira, não é mesmo? E tem que fazer as brincadeiras e as comidas gostosas, maravilhosas, hein? Hoje em casa. E o forró que ainda é mais coladinho, né? Que as pessoas ainda dançam juntinhos. Tá forró demais. Meu amor, tá bom meu som pra você? A imagem? Tá ótimo, tá ótimo. Você tá me ouvindo direitinho? Tá bem também, graças a Deus. Tá bem, né? Que maravilha. Gratidão, Aumentou Sérgio, a todos vocês que estão entrando. Olha a setinha aí do lado, como eu sempre digo. Mandando a setinha e mandando coraçãozinhos. Vai mandando coração, Larissa. Que o Instagram vai dizer que você gostou e vai chamar mais pessoas para assistirem. Larissa, eu sempre peço que o nosso convidado se apresente, fale um pouco de você, para que todas as pessoas que vão assistir o vídeo também depois, né, saibam mais sobre você. Então, obrigada. Eu sou administradora, né? Me formei em administração primeiro e me especializei na área de gestão de pessoas.
em liderança, fiz coaching também, então eu sempre segui essa área de humanas, né, de relações humanas. Então, depois eu me encantei pelo direito, né, eu fui administradora de um escritório de advocacia durante bastante tempo, e lá eu me encantei com o direito do trabalho e resolvi juntar essas duas habilidades aí da gestão de pessoas com o direito do trabalho e venho desenvolvendo esse trabalho preventivo, né, um trabalho jurídico preventivo. Não só o contencioso, né? Não só o dia a dia do advogado trabalhista que vai todos os dias, né, para fazer audiência, fazer prazos, fazer os recursos, mas também trabalhar atrás dessa empresa para que ela não se envolva em tantos riscos trabalhistas, né, e diminua essas reclamações. Então, eu venho fazendo um trabalho preventivo hoje e também me especializei em compliance, né, fiz agora a prova da LEC News, da CPCA, e fazendo também auditor líder, então eu venho estudando, né, para fazer a certificação também de auditor líder em compliance, sempre querendo atuar nessa área mesmo do ambiente de trabalho, de diminuir riscos trabalhistas, de melhorar a qualidade de vida, né, dentro das empresas, que só faz somar, né? É isso. E veio muito a calhar essa sua profissão, e principalmente essa sede que você tem de aprender, de crescer. Isso é tão importante, não é? Porque muitos profissionais às vezes se acomodam e não procuram crescer em suas áreas e vai ficando para trás, né? Isso, eu já fui muito assim, questionada em alguns cursos. Por exemplo, quando eu estudei coaching, né, eu fiz pelo Instituto Brasileiro de Coaching, pelo IBC. E todo mundo tem quais são as áreas que tinha aqui, né? Então, dentro das pessoas que tinham lá, só eu era advogada, por exemplo, né? Então, poxa, por que uma advogada está fazendo aqui? Né? Eu sempre questiono, e por que não estaria? Não é mesmo? Então, assim, eu acho que a gente tem que acabar com esse preconceito de a pessoa não tem que saber de tudo, mas veja que o tudo, como é que ela vai usar, né? Então, eu vendo abarcando aí o ambiente do trabalho. Então, se você precisar de um coach pessoal, eu não vou fazer, né? Se você precisar de um coach para a sua carreira, eu também não vou fazer. Mas dentro da gestão de pessoas, quando eu verifico que precisa melhorar uma relação de trabalho, eu uso essa ferramenta. Então, eu uso o coach como uma ferramenta dentro da gestão de pessoas, quando eu vou fazer a consultoria de gestão de pessoas. Entendeu? Então, eu faço esse link. E dentro desse link vem o direito do trabalho, os riscos trabalhistas, né, o compliance trabalhista. Então, não são conhecimentos soltos, são conhecimentos dentro de um objetivo que é melhorar o todo do ambiente de trabalho. E muito, muito importante. Coaching, não que é? eu gosto muito de estudar, estou sempre fazendo novos cursos. Você é coach também, né, Noêmia? E é importantíssima, uma ferramenta poderosa. Poderosa. Tem que ser assim mesmo. E você está agregando valor, né, ao seu trabalho, ao seu escritório. Isso é muito, muito importante. Imagine que você ninguém vislumbrava a crise que estamos vivendo, né? E quando está importante você ter essas ferramentas. Por exemplo, está sendo um desafio muito grande para as organizações. Então, como você ajuda, qual a sua palavra para essas organizações, como gerir pessoas numa fase tão difícil? Ótima pergunta para a gente iniciar. Veja só, né, antes de pensar na gestão de pessoas, a gente pensa em qual é o desafio, né, nesse momento para gerir essas pessoas. O que eu vou enfrentar? Então, assim, eu lembro que em janeiro desse ano eu fiz um post, né, no Instagram a respeito da pauta do RH para esse ano. Então, a pauta de RH para esse ano de 2020 continua sendo a mesma. Essa era a chamada do post. E a chamada era para o treinamento da liderança, o desenvolvimento de líderes. Você imagine agora, com essa pandemia, como não é importante, se transformou em algo substancial. E hoje o maior desafio que eu vejo é conduzir as emoções dos colaboradores
e mesmo assim você fazer a gestão do desempenho dessas pessoas. Então, para mim, o principal desafio é gerir essas emoções. Por que eu estou dizendo, né, gerir emoções e gerir desempenho? Porque, veja só, a gente tem aí três motivadores negativos, vamos dizer assim, nesse momento. O primeiro é a enxurrada de notícias. Por mais que você queira fugir das notícias, não tem jeito. Se você liga a TV, está falando do Covid-19. Se você entra no Instagram, está falando do Covid-19. Se você entra no Twitter, sempre não tem como você fugir dessa enxurrada de notícias. E aí você tem a pressão emocional e a pressão econômica. Então, o colaborador, assim como o líder, como o dono da empresa, ele está preocupado de pegar o vírus, né? Ele está preocupado com os familiares que tem, né, problema de risco, né, do grupo de risco. Ele está com medo de perder o emprego, né? As contas continuam chegando, né? Os boletos não param. Então, imagine esse colaborador, para ele cometer um erro no trabalho dele, ele está muito mais suscetível. Por exemplo, se ele for preencher uma guia de um recurso, de um imposto, ele está muito mais suscetível a errar por causa de toda essa pressão, né? Então, o líder aí, ó a tarefa que ele tem. Além de ter que conduzir essas emoções das pessoas, elas têm que continuar produzindo, porque a empresa precisa funcionar, ela precisa de resultado para se manter. E ele também, como líder, como um colaborador, né, como um gestor, ele também precisa gerir as próprias emoções. Então, esse, para mim, é o maior desafio na gestão de pessoas hoje. E mais, muitas das vezes está precisando gerir esses colaboradores à distância, no home office. Correto. Isso. Então, assim, além dessa condução, ele não pode perder de vista uma coisa. É a sensação que o colaborador tem que ter ainda de pertencer à empresa. Né? Aquela sensação de pertencimento da empresa. Então, eu preciso comunicar tudo o que está acontecendo na empresa. Até porque cada pessoa reage à pandemia de forma diferenciada. Para alguns é simples, vai passar, eu estou no meu foco aqui. Não, para outros eles não conseguem sair do lugar. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um gestor, de um líder e de um RH mais junto do colaborador, né? Mais colado nele, para ele se sentir ainda pertencer àquela família, àquela empresa. O CEO da IBNB, ele demitiu 25%, acredito que foi 25% dos seus funcionários, que dava mais ou menos uns 1.900, 2.000 funcionários. Só que antes de fazer isso, ele vinha, desde a pandemia, comunicando tudo o que estava acontecendo, né, para os colaboradores, para eles tranquilizarem as emoções dele e continuar produzindo. Quando ele precisou fazer essa redução de 25%, ele fez uma carta aberta para a equipe, explicando, Noêmia, os pormenores do porquê ele chegou naquela decisão. Então, ele demonstrou que aí, respeito à história do colaborador dentro da empresa, transparência, a reputação dessa empresa foi lá para cima, a reputação não é só conceito, não, é valor também. Né? Então, eu acredito que o desafio hoje é esse, é controlar as emoções e continuar gerindo e tendo produtividade. Eu tenho entrevistado também aqui psiquiatras e terapeutas, várias pessoas na área da saúde mental, já em função de todo esse distúrbio que a pandemia trouxe às pessoas, né? Principalmente as que estão trabalhando em casa. Elas alegam, elas se queixam muito de tarefas extenuantes, de relatórios, de reuniões, as reuniões também via online, né, que são as conferências, tem dado um piripaque na cabeça das pessoas. Você, na sua área, tem percebido isso? Tenho. Eu digo que o home office, né, trouxe um lado positivo, bastante positivo, e um lado desafiador. Não vamos dizer que é negativo, né, mas um lado desafiador. Qual seria o lado positivo? O lado positivo é que desde 2017... né, eu fui até aí em Alagoinhas fazer o curso da reforma trabalhista. A reforma trabalhista regulamentou o home office. Né? Então, e algumas empresas não adotavam. Né? Não tinha adotado, tinha um medo, tinha um receio. Então, elas agora estão experimentando.
a pulso, né? Como a única, mas também foi uma alternativa, que também é um lado positivo, foi uma alternativa de manter os empregos. Então, eu tive como manter os empregos. E algumas estão até sinalizando de que vão. Que vão continuar. Isso, então talvez se não fosse a pandemia, ainda não teria tantas empresas experimentando o home office, né? Então o home office hoje não é mais só uma questão de sobrevivência, virou um modelo de negócios, né? Eu fiz uma live outro dia e a gente falou do home office como uma estratégia de gestão. Você tem vários aspectos a serem verificados. E aí, dentro desses vários aspectos que tem que ser verificados, é que você começa a pensar no lado desafiador. Por quê? Porque chegou de surpresa, pegou todo mundo, transferiu para casa. Gente que estuda mercado futuro já sabia disso, né? As pessoas que estão mais na comunicação, né? Lendo mais, interagindo mais, já sabia que não da pandemia, mas destas tendências das novas tecnologias. Você vê que os robôs, as empresas já estão usando robôs, né, na sua comunicação. Então já sabia de muita coisa, só que não se esperava e ninguém se preparou. E aí... Isso, aí veio esse desafio. Olha, tem uma pergunta para você. Vamos viver uma mudança grande nas empresas? Vamos, nós estamos mudando, nós estamos vivendo. E assim, o que eu achei o desafio nesse home office aqui é porque a liderança, mais uma vez, não estava preparada para isso, para fazer essa gestão remota. Por quê? Os líderes estavam acostumados a ter o colaborador debaixo das asas dele. E ali ele fazia o controle, né? Então, assim, ele não tem mais esse controle tão grande. Então, assim, por isso que acontece muito assédio, por exemplo, na cobrança de metas. Por quê? Porque eles não estavam preparados. E eles querem que as pessoas produzam de qualquer forma, sem saber como aquele colaborador está reagindo à pandemia. Foi o que eu falei anteriormente. Eu preciso gerir essas emoções. Eu preciso estudar o perfil comportamental. E aí, olha como é que entra a importância de ser um líder coaching. Né, de entender cada profissional, porque olha só, eu tenho um profissional que ele é ótimo, habilidoso, mas ele não sabe trabalhar com autogestão. Se eu não souber trabalhar com autonomia e com liberdade, eu não tenho as características necessárias para trabalhar no home office. Mas isso não quer dizer que eu não possa trabalhar. É aí que entra o papel da liderança, de fazer esse estudo desse perfil comportamental dessa equipe e atuar de forma a conseguir extrair de cada colaborador o melhor que ele tem. Isso. Correto? Então, claro que existe. Cada um tem uma característica diferente. Correto. Muitas vezes, como nós já falamos antes, e eu sempre converso sobre isso, muitas vezes você está achando que ali não é um bom colaborador, você está triste, pensa até em demiti-lo, mas você está com ele talvez numa área, num departamento, que ali não está lidando com os valores dele, não está lidando com o que mais lhe dá prazer, satisfação. Então, olha a importância da sua consultoria, da consultoria dos escritórios e dos coaches, para que saiba como gerir isso, né? Essa gestão de pessoas. Correto. E para fazer eles não tiveram tempo, né? Porque todo mundo teve que ir para o home office, como a gente falou. Só que se você for tratar o home office como um modelo de negócio, como algo mais, né, uma transição, você primeiro vai fazer o quê? Você vai fazer um estudo da sua cultura organizacional. Você tem que estudar a cultura. Qualquer coisa estratégica, qualquer ferramenta de gestão, qualquer plano estratégico, não tem como fazer, não vai ter sucesso se não fizer um estudo de cultura, um diagnóstico de cultura, auditar essa cultura. Aí alguns empresários falam, mas eu não tenho regras na minha empresa, não tem cultura. Tem, você quer queira, quer não, você tem cultura empresarial. É a forma que o líder trata o colaborador, como os colaboradores se tratam, como trata o cliente. Isso é cultura. Então, eu tenho que fazer um diagnóstico dessa cultura, né? Eu vou trazer aí uma matriz que a gente chama matriz SWOT,
né? Que na faculdade eu aprendi FOFA, que era mais fácil, que é Forças, Oportunidades, tem bastante tempo, né? Forças, Oportunidades em 2002, Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças. Você vai listar isso. Para que eu possa trabalhar, para que minha empresa trabalhe no home office, meus empregados trabalhem no home office, qual é a minha força, qual é a minha fraqueza, quais são as minhas oportunidades? Você vai ter que mapear isso e fazer uma transição. Então, as empresas estão se adequando agora, aos poucos, né? A gente já está entrando no 4º mês, né, de pandemia. Então, ela está se adequando a isso. Então, o que eu vou fazer? O estudo do perfil comportamental do colaborador, né? Se ele não tem autogestão. Tem pessoas, por exemplo, que eu já fiz algumas sessões de coaching, por exemplo, que ela não consegue trabalhar sem pessoas. Se ela estiver dentro de casa sozinha, ela não consegue trabalhar. Precisa ter aquela movimentação de pessoas, tem que trocar ideia, porque a gente tem aquele cafezinho que a gente toma. Liga o rádio, liga a TV, sabe? Ela Isso. Estar acompanhada. Já outros não precisa, né, não consegue ter uma rotina de trabalho porque mistura com as coisas da casa, né? Outro dia eu estava falando aqui, gente, a minha técnica Pomodoro, né, que todo mundo está falando muito agora, né, da técnica Pomodoro, de você se concentrar 25 minutos e parar. A minha é assim, eu trabalho 1 hora, aí eu tiro 15 para estender a roupa que está na máquina. O home office está sendo assim. Né? Então, assim, a gente... Quando você faz isso, você está dosando, você está exercitando e é mais prazeroso. Quero mandar um beijo gostoso especial para uma coach maravilhosa que está aqui conosco, que é do Rio Grande do Sul. E aí, minha linda Carla, minha colega no curso de coach, Carla Master Coach, uma grande coach que também trabalha nesta área. E todos vocês que estão entrando aí, ó, tem Glaudine foi que colocou que é a quebra de paradigma. Ai, não tá vendo. Gal é uma aluna maravilhosa, sempre manda recadinhos ótimos aqui para mim. Um beijo, Gal. Muito boa essa colocação. É a quebra de paradigma através da prática. É da paz da prática mesmo. Então, a gente vai ter que fazer o estudo, né, do perfil do colaborador e escolher também um canal de comunicação. Como é que vai ser essa comunicação? E aqui é um gargalo de muitos líderes. Porque, veja só, quando você está no presencial, né, você está liderando, então, o seu olho fala, o seu tom de voz fala, o seu gesto fala. Então, você agora vai utilizar algo, uma tecnologia para se comunicar com ele. Então, às vezes, você envia um e-mail e não usou a comunicação adequada, a palavra adequada, pode soar diferente. Então, tem que ter todo um cuidado em relação a isso. Então, tem que escolher o canal de comunicação. Se tiver dúvidas, eu vou tirar por e-mail ou vai ser ligação telefônica. Quais são os horários? Outra coisa, o que eu espero do colaborador? Isso aí tem que ficar muito bem definido, Noêmia, muito bem definido. O que eu espero de você? Sim. A meta que você precisa, as tarefas, porque ele vai estar lá sozinho para poder fazer essa tarefa, né? Sozinho assim, né? Ele não vai estar mais, como eu falei, debaixo das asas do líder. Então, essa gestão remota vai precisar dessa autogestão, dessa autonomia, dessa liberdade, que precisa de treino tanto para o colaborador quanto para o líder, né? Qual dica você dá com relação à comunicação para que não haja muitos ruídos? Isso, a dica que eu dou é a seguinte: escolha um canal de comunicação de acordo com a sua equipe. Então, quando você conhecer a sua equipe, gente, quando vocês tiverem dúvidas, é melhor tirar de que forma? Porque, veja só, se você tira dúvida por e-mail, um e-mail pode surgir 5 e-mails por causa de uma dúvida. Será que não seria melhor pela ligação telefônica? Né? Então, isso tudo você tem que se reunir com sua equipe e discutir. Então, a hora é o momento de entrar em acordo em comum. Né? Não é hora de fazer prevalecer a vontade de um ou de outro. É de abarcar a necessidade de cada pessoa, porque cada um está no seu canto. Né? E porque cada um está no seu canto, ainda existe uma coisa assim que é muito importante, que é manter viva a cultura da organização, mesmo na gestão remota. Porque é a cultura, né, os valores, a missão e a visão que transporta, que faz a pessoa se comportar daquela forma. Então, se eu não estou junto do líder, se eu não estou na empresa, mas eu vou atender um cliente sozinho, o que vai me conduzir
fazer o mesmo script que eu fazia, dar o mesmo tratamento que eu fazia quando eu estava no presencial. São os meus valores, é a minha missão, não é isso? Então, a cultura precisa se manter viva. E como o líder vai fazer isso? Estando presente. Né? Home office não é só colocar lá e sair, não. Tem que dar uma atenção, ele tem que estar presente. O home office é a prova de fogo de que você é líder mesmo. Porque o chefe, ele manda, mas o líder, ele lidera. Correto, então, isso mesmo. Boa intervenção, porque o controle, né, fica mais diferido na gestão remota. E aí é o que acontece. Saiu na revista Veja vários depoimentos, eu não sei se você viu, vários depoimentos de colaboradores que depois que passaram a trabalhar no home office, os líderes se transformaram. Olha. Vários depoimentos de assédio moral. E por que isso? Porque, primeiro, despreparo total do líder, né? Não foram treinados para isso, ou não só o despreparo para trabalhar no home office, não é só isso. O líder que ele é controlador no presencial, ele vai transferir isso para online, só vai piorar a situação se ele não tiver treinamento, correto. Né? Todo líder controlador e seguro. E aí inseguro. É o que eu chamo quando eu faço os treinamentos, né, alguns líderes já saem assim com as orelhas queimando, que falam, tudo é culpa do líder, tudo é culpa do líder. Mas eu aperto bastante, porque tem uma coisa que a gente chama de entropia empresarial, que vem justamente da entropia individual do líder. Ele acha que se ele capacitar, se ele treinar, se ele desenvolver aquele colaborador, ele pode ser melhor que ele pode perder o lugar dele. Correto? Então, assim, precisa treinar, que não significa isso. Precisa treinar, precisa capacitar as pessoas, e principalmente agora, no home office. Né? Você não pode deixar de treinar ou capacitar um colaborador só quando depois vem a mensagem de que um cliente não gostou do serviço, não gostou do produto, né? Não gostou do atendimento. Você tem que fazer isso antes, né? E não Tem uma pergunta aqui também. Gestão remota, às vezes, é difícil porque o próprio gestor não tem metas claras de entrega dos seus colaboradores. Boa colaboração, mentor Sérgio, gratidão. Isso tem que ficar, é o que eu falei, os indicadores de desempenho, né, eles têm que sentar juntos e fazerem juntos esses indicadores de desempenho. As metas, elas precisam ser alcançáveis, a gente pode usar lá aquele método SMART, né, de traçar as metas, né, que ela tem que ser alcançável, ela tem que ser atingível, ela tem que ter um prazo para poder ser realizada. Então, nesse momento, além de fazer essa gestão de emoção, que a gente vem falando aqui, desde o início da live, é fazer gestão de desempenho. Não dá para deixar a produtividade, os indicadores para lá, não. Eles continuam. E justamente por isso é que torna ainda mais necessário a presença do líder. Agora, quando eu falo a presença do líder, não é que ele tem que estar lá remotamente na casa dele, o tempo inteiro querendo saber o que o colaborador está fazendo. Eu tive uma pergunta de um cliente que eu fiquei realmente assustada, por exemplo. Larissa, eu posso colocar um GPS para saber se meu colaborador está realmente fazendo home office? Não! Ele quer saber a geolocalização que a gente fala, né, do colaborador. A não ser que no contrato de trabalho, né, vem estipulado que ele tem que trabalhar tantas horas, que ele tem que ficar dentro de... Isso aí já é uma estipulação em contrato. No normal, não. Então, se ele não está fazendo a quarentena, se ele não está em isolamento, o empresário, ele não tem como punir esse colaborador por causa disso. Né? Então, olha para você ver como é que chega o nível de controle. Aí já vai para a área do direito. Então, assim, então o que acontece também no home office, que eu vejo também, não tem sido respeitado o direito à desconexão do colaborador. Eu venho batendo isso numa tecla já desde o ano passado,
eu tive muitas ações referente à função de confiança, né? Porque a função de confiança não tem um controle de jornada efetivo, salvo, mas agora tem que preencher uns requisitos. Por exemplo, uma pessoa que tem função de confiança, ela precisa ter poder de mando. Se ela não tem poder de mando, ela não é de confiança, né? Não é função de confiança. Então, ela não tem horário para entrar, horário para sair, então não recebe hora extra. Mas, mesmo assim, essa pessoa, ela também tem direito a se desconectar do trabalho. Então, não posso ficar passando mensagem de WhatsApp fora do horário normal, comum de trabalho. Né? O trabalhador home office, ele não tem uma jornada efetiva, né? Uma jornada de 44 horas semanais, né? De 8 horas diárias de trabalho. Ele não tem esse controle de jornada, salvo se a empresa assim o quiser. Né? Tem um sistema da empresa, ela vai lá, entra no sistema, loga na intranet. Tem acontecido muito isso. Tem ultrapassar a jornada. Então, se tiver esse controle de jornada, aí ele vai receber horas extras, certo? Então, assim, mas mesmo assim, o bom senso é essencial, né? Eu não vou ficar enviando mensagem à noite para o colaborador, se eu posso passar a mensagem para ele o dia inteiro. Então, ele precisa se desconectar desse trabalho. Inclusive, esse controle excessivo que alguns líderes vêm realizando agora no home office, além do assédio moral, né, ele pode adoecer com o que a gente chama de síndrome de burnout. Não sei se você já ouviu falar, correto? É uma doença. Isso, sua filha é psicóloga, né? Então, assim, tem a síndrome do esgotamento profissional. Ela é uma doença ocupacional, certo? E se dá como? Ou pelo ambiente de trabalho. Mesmo quando a gente fala ambiente de trabalho, ele não precisa ser físico, no home office também, né? Ambiente de trabalho nas relações de trabalho. Então, seja pelo tipo de trabalho que ela faz, a execução do trabalho é estressante e ela adoece, ou o ambiente de trabalho é ruim, ou o líder exige demais. Então, o colaborador, ele tenta se manter naquela situação ali, né, para tentar manter o emprego dele, para tentar ver até onde ele vai. Né? É aquela coisa da resiliência, quando uma força vira uma fraqueza, sabe? Né? Porque a resiliência é algo bom, mas quando você não consegue se retornar, porque resiliência é você tem coragem de mudar, de resistir às mudanças, mas você consegue voltar para o seu eixo e continuar normal. Quando você não consegue restabelecer isso, você está doente. Então, aí você vai ter um colaborador que, além de não produzir, você quis que ele produzisse, ele não vai conseguir produzir porque ele está doente. Ele vai ser afastado, né? Provavelmente ele vai entrar com a reclamação trabalhista. Então, olha a quantidade de coisas por causa de falta de treinamento, falta de planejamento. Né? Então eu falo assim, invista no colaborador, invista no líder. Se você tem uma empresa, isso tem que pensar como um investimento, porque realmente é um investimento. Beijos gostosos, especiais, natalícios. Tem um bocado de beijinhos aí. Foi a nossa entrevistada de ontem. Eu quero os coraçãozinhos. Cadê os coraçãozinhos? Amo vocês. Estão aqui elogiando a minha roupa, dizendo que eu estou só louca. É sempre assim, viu? Todas nós temos que estar as entrevistas. Eu conheço uma pessoa que adoeceu de depressão, teve depressão grave, porque ficou um tempo ainda nesse trabalho e acabou pedindo demissão, sabe? A melhor coisa que fez, né? E tem problemas, tem outros problemas, por exemplo, também. Eu já trabalhei em lugares que bastante estressantes e meu estômago atacava logo. Eu tinha dores horríveis estomacais, entendeu? Então, assim, as pessoas não podem levar isso na brincadeira, isso é muito sério. E meu sócio até entrou aí agora, ó, Rafa Howen, coach maravilhoso, da Coach, ele é meu sócio, a gente faz um curso de gestão de pessoas e relações trabalhistas, que antes da pandemia a gente ia fazer e aí, bem na semana, quando o decreto já não deixou mais ninguém
a se aglomerar, a gente teve que suspender, que trata justamente isso. A gente treina para que essas coisas não aconteçam. Entendeu? A gente faz essa junção do RH com o jurídico trabalhista que tem que estar assim, ó, de mão dadas. Né? Então, por causa de... Agora, né? Nessa e vai volta, precisar... eu estava até relendo... eu estava até relendo os meus... Fale um pouco sobre a volta. Como as empresas se prepararem para essa volta ao não normal? Eu vi outro, acho que foi hoje, em algum post dizendo o seguinte, que, não sei se você viu, falando que era proibido falar novo normal, ficava na porta, novo normal, alta performance, propósito, várias coisas de direcionamentos, né? Eu acho que as pessoas estavam bastante estressadas. Mas eu acho que não é deixar de falar que a gente tapa o sol com a peneira, a gente tem que cuidar disso, né? Então, assim, é um novo normal, não é? Não, mas é um novo você. Como é que você vai estar? Entendeu? Então, não é o novo mundo, é o novo você. Porque o mundo pode ser velho ou novo, mas é você. Você tem que tratar de você. Como você vai vir? Eu quero estar nessa empresa ainda. Essa empresa que eu estou, eu vou continuar. Eu tenho que falar, sim, de propósitos. Eu tenho que falar, sim, de missões. É uma hora de reavaliar isso. Né? Então, assim, eu não concordo com as pessoas que falam que não quero falar, não quero ver. Eu acho que a única coisa que, né, eu acredito que a única coisa que não deve ser é exacerbado, falar só disso. Por exemplo, eu tento nas minhas redes sociais não falar só do coronavírus, não postar coisas só das medidas provisórias. Né? Porque existe todo um outro arcabouço de direito do trabalho que as empresas precisam ainda continuar se colocando a par, treinando. Então, assim, como cada vez a gestão mais humanizada, é isso que a gente trabalha, uma gestão humanizada, não é? Então, assim, e aí, mas tem que se falar. E aí eu queria falar um pouco, que acabo falando muito de cultura, de gestão humanizada, porque eu sou apaixonada por esse tema, e acabo deixando um pouco de falar, pincelar um pouco dos aspectos jurídicos quando você adota o home office. A gente está falando do home office porque hoje a maioria, né, se você não for serviço essencial, na maioria dos estados, né, das cidades brasileiras, estão funcionando em home office. Então, assim, tem que ter essa preocupação aí com a saúde mental do trabalhador, né, para evitar a síndrome de burnout, doenças ocupacionais. E a outra coisa é a ergonomia, né? Você está trabalhando numa cadeira, né? Eu mesmo já me equipei, a minha aqui, ó, no meu pescoço, na minha lombar. Né? Então, assim, o empresário, quando ele coloca o colaborador para trabalhar em casa, não é só transferir, não é só transferência de ambiente de trabalho, não. Não é só o local. Existem outras coisas. Então, eu tenho que avaliar, por exemplo, o meu colaborador vai trabalhar, se for no computador, né? Porque a gente sabe que pode trabalhar com outras, né? Dependendo do trabalho da pessoa, do tipo da atividade. Então, se ele vai trabalhar com o computador vai ser da empresa ou ele vai ser o computador da própria pessoa? Correto? Então, ele pode trabalhar com o computador da própria pessoa? Pode. Mas aí eu tenho que ter alguns cuidados. Por exemplo, eu tenho que fazer um contrato, eu tenho que colocar, né, fazer um aditivo contratual, com termo de responsabilidade, de que está usando o computador do colaborador, que foi de plena, né, ele quis também, né, aderir a isso, foi de plena, não foi forçado, não teve coação, ele que quis utilizar o equipamento dele, isso. Eu tenho que dizer quais são os sites que ele pode visitar, o que ele não pode visitar. Eu tenho que fazer regras de como eu vou utilizar isso, porque pode acontecer o vazamento das informações empresariais no computador, né? Então a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor no ano que vem, ia ser esse ano, mas por causa da pandemia, muita coisa para as empresas, né? Passou para o ano que vem, então tem isso também. Então eu tenho que instruir o colaborador com todas as informações que para ele trabalhar em casa. Se eu não posso, como empresário, entrar na casa da pessoa e ver se ele está trabalhando corretamente.
mas eu tenho que me instruir, eu tenho que me munir de tudo. Eu posso fazer cartilhas, eu posso fazer vídeos, infográficos, de como ele tem que adequar a cadeira, o punho, tudo. Até porque a legislação trabalhista, ela exige isso. Né? Pode Está até lá no enviar capítulo. vídeo, né, Lari? Pode até enviar Pode, vídeo pode, pode. dos movimentos, da ginástica. Correto, perfeito, precisa isso, porque e fazer um termo para ele assinar, um termo de responsabilidade, de que ele está sabendo que tem que passar antivírus no computador. Tem que ser tudo escrito e esclarecido, correto? Até porque se o colaborador ele adoecer, né, você sabe que pode ter dor na coluna, DORT, LER, todas essas doenças ocupacionais. Então, para a empresa se eximir disso, o mínimo que ela pode fazer, né, é instruir com todas as informações. Né? O Tribunal Regional do Trabalho tem algumas decisões dizendo que não é porque o colaborador está em casa que a empresa não está lá, né, de olho no verificando o trabalho, que ela vai ser, não vai, que ela vai ser irresponsável pelas doenças que ela adquirir. Né? Então, ela precisa instruir isso. Né? Isso aí é bastante importante. Então, o que eu posso fazer? E a internet do trabalhador, ela é paga pelo trabalhador? Isso. Não estou... É acordo? A internet, porque você vai ficar o dia todo, você aumenta o custo de luz, de internet. Existe um acordo? Como a lei manda isso? Isso. Tudo é feito em comum acordo. Então, a empresa ela tem que fornecer toda a infraestrutura para o empregado trabalhar. Ele pode optar por trabalhar com os equipamentos dele? Pode, mas tem que fazer todas aquelas regras que eu falei anteriormente. Algumas pesquisas de RH dizem que as pessoas trabalham melhor em suas próprias máquinas. Né? Existe uma pesquisa sobre isso. Mas a empresa ela tem que munir o empregado para trabalhar. Agora sim, o que vai pagar, o reembolso, tudo isso é em acordo. A energia, a internet, vai vir tudo estipulado. Como é que isso vai ser? E se a empresa pagar, isso não é verba salarial, certo? Não. É um indenizatório. Eu estou indenizando você pelo que você está, né? Porque eu estou utilizando da sua energia para o trabalho. Então, não é verba salarial. Correto? Então, não vai impactar aí em férias, no terceiro, nada disso. É uma verba só de reposição, é apenas um reembolso. Agora, se, por exemplo, o colaborador ele vai trabalhar em casa e a empresa simplesmente não dá a infraestrutura necessária para ele trabalhar e deixa ele lá. Isso é tempo à disposição da empresa. Ele vai estar em licença remunerada. Ele vai ter que receber todas as verbas dele. Correto? Então, a empresa, ela se deixou ele em casa trabalhando e não muniu ele das ferramentas necessárias para ele trabalhar, não suspendeu o contrato de trabalho, não fez redução de jornada, não fez o banco de horas, né? Não deixou lá, ele está em licença remunerada. Entendeu? Então, vai precisar aí estipular tudo em contrato. E é uma coisa bastante interessante. Também que as pessoas perguntam muito é sobre advertência, suspensão, justa causa do colaborador home office. Se ainda pode existir isso. E pode sim. Gente, a relação empregatícia, ela continua. Ela só mudou o local que eu estou executando. Inclusive, os colaboradores, eles podem ir, por exemplo, você pode estipular de uma vez na semana o colaborador ir lá, que até é bom. Agora não, porque está no isolamento, mas eu recomendava de 15 em 15, de 10 em 10, uma vez na semana, ir lá para confraternizar. É aquilo que eu te falei. E isso, manter, até porque alguns colaboradores, eles acham o seguinte, que eles não estando na empresa, então assim, para ele aumentar o cargo, entendeu? Para ele almejar um cargo maior, ele teria que estar lá presencialmente. Então eles têm essa sensação, sabe? Alguns já confessaram, tem essa sensação de que eles não vão conseguir um aumento, ou mudar de cargo, ou subir de nível, né? Muitas empresas que têm aí cargos e salários. Então, tem isso. Então, as reuniões podem ser feitas de 15, e isso não descaracteriza seu trabalho
home office. Então, eu posso punir o colaborador com advertência, com suspensão, com justa causa. Agora, eu recomendo que se faça um regulamento empresarial para reger essa relação. Independente de ser home office, não, as empresas precisam ter um regulamento empresarial que vai dizer lá, isso aqui é justa causa, isso aqui é advertência, tantas suspensões. Eu acredito que precisa para poder organizar o ambiente de trabalho. Ou o código de conduta também, que é mais amplo, que tem as regras do trabalho, e também com os fornecedores, com os terceirizados, né? Com os stakeholders, com qualquer pessoa que se envolva com a empresa. Então, isso organiza, deixa tudo limpo, preto no branco, correto? Então, as pessoas já sabem o que se espera de você. Então, desde quando também isso não vai de encontro às normas coletivas, gente, tudo que se faz de direitos e deveres, tem que olhar a norma coletiva, não pode ir de encontro à norma coletiva, não pode ir de encontro à Constituição Federal, né? As normas regulamentadoras, tudo isso tem que ser verificado para fazer esse código de conduta e esse regulamento. Então, eu posso aplicar, sim, a advertência, eu posso aplicar a suspensão, e aconselho sempre, quando aplicar tanto a suspensão quanto a advertência, colocar o motivo que ele está sendo advertido e que ele está sendo suspenso. Porque, às vezes, no processo, o que acontece? A pessoa tem reiteradas vezes uma conduta, que aí eu já acredito que acaba sendo um desleixo, né, uma negligência com o trabalho. Dá um exemplo. Colegas participando da reunião, da conferência, bebendo. Ou então de roupas bem quase íntimas. Isso tudo você pode dispor. Né? Aí você tem que colocar, né? Que naquele dia ele se apresentou assim e tal. E aí o que acontece? Quando você vai. Aí ele faz isso mais uma vez, mais uma segunda vez. Aí vamos supor, se você demite ele por causa, né? Dispensa ele por uma justa causa, porque ele não estava com a roupa adequada, por exemplo. E aí, no judiciário, talvez ele possa reverter essa justa causa. Por quê? Porque ele vai dizer que não foi pedagógico, que foi um rigor muito excessivo, que as sanções disciplinares, elas precisam ser educativas. Então, por que coloca o motivo? Você vai chegar lá e vai dizer, olha, eu tenho 3 não que significa algo matemático, 3 advertências ou 2 suspensões é uma justa causa, mas tudo disso é um indício. Eu falo, forme um dossiê daquele colaborador, correto? Você vai colocando lá tudo, porque o judiciário reverte muito justa causa. Então, você tem que formar esse arcabouço, esse dossiê. E se não tiver um motivo, você tem advertência sem saber o porquê foi advertido. Uhum. Entendeu? A outra coisa é o poder... Tem uma coisa também que eu gostaria muito de você ver, que a maioria dos nossos telespectadores são telespectadoras. Eu quero falar um pouco sobre as mulheres, que elas, como sempre, são sobrecarregadas no home office, porque ela está tendo que ensinar o dever aos filhos, ela tem que fazer toda a tarefa da casa e muitas vezes ela tem muito relatório, um excesso de trabalho. Qual o conselho você dá, né? Qual é a sua dica sobre isso? Eu vou dar a técnica Pomodoro. Brincadeira. É o que eu tenho feito, gente. Eu dou muita risada aqui com meu esposo, porque ele fala assim, eu estou aqui editando um post, uma coisa, mas o bife está aqui passando no fogão e a máquina está lavando. Então, assim, na verdade, a gente realmente ficou bem sobrecarregada. Então, o que a gente tem que fazer? Precisa ter mais disciplina do que nunca. E os também terem um pouco mais de consciência, né? E você precisa fazer, é isso que eu falo. Gente, casamento, o coach de relacionamento agora, né? Casamento é empresa, é que nem uma empresa, e vice-versa o tratamento. As pessoas, elas têm que entender que as coisas só dão certo com mútuo acordo, né? Eu rego, você me rega e a gente cresce. Nós somos 2 plantinhas, marido, mulher, empresa, colaborador. Eu rego, você me rega e nós 2 crescemos juntos. Né? Não dá para eu pegar seu regador para me regar e eu também me regar, porque eu não vou crescer.
né? Então, assim, eu acredito que tem que haver parceria em tudo e organização. Muita organização, porque se você não tiver o horário para cada coisa, nesse momento a gente precisa ser militar. E também naqueles momentos que você não consegue, porque, por exemplo, às vezes você acorda, você não consegue produzir conteúdo, você não consegue ler um relatório. Eu, por exemplo, estou com 2 contratos de uma empresa que vai abrir, estou com 2 contratos para ler. Hoje eu me senti um pouco cansada. O que eu fiz? Amanhã de manhã eu acordo, é a minha primeira tarefa. Então, o que eu tinha que fazer quando eu estava cansada? Pegar nesse horário e não fazer nada. Mas aí eu não consigo e vou fazer outra coisa. Eu continuo me cansando. Então, não é trocar uma tarefa pela outra. A mente cansou, precisa fazer essas pausas. Tem que respeitar o corpo, a mente, tudo isso. Né? Porque senão a gente vai adoecer e aí adoecer vai ter que fazer doente, porque não vai ter outra pessoa para poder fazer essas coisas nesse momento. Então, eu aconselho ter bastante disciplina agora. Mais do que nunca, a gente precisa ter disciplina, precisa ter paciência, né? Precisa se agarrar aí nas forças que a gente tem, que a gente é forte, né? O ser humano tem uma... E isso tudo é a mente da gente que cria, entendeu? Se hoje a gente acorda, tem dia que a gente acorda, pô, eu não tô bem, e você fica repetindo o dia inteiro que você não tá bem, pô, hoje não, eu não tô bem hoje, então eu vou descansar uns minutinhos aqui, vou botar uma música, vou relaxar, vou me dar meia hora e depois eu vou estar bem. E você continua, né, profetizando aí palavras boas, isso tem muita força. Eu acredito muito nisso. Com certeza. Eu sempre Não é? digo, né, tem que, ó, vamos que vamos, ser positivo, ter cabeça, pra frente é que se anda. Se você ficar olhando o que foi atrás, você tá ali preso, você não produz, não progride, fica doente. Até a própria Covid, né? Até essa pandemia, você não pode estar olhando, você tem que olhar os avanços. Quantas pessoas já foram curadas, né? A vacina que está sendo algo tão rápido. Você tem Tanta gente estudando. Isso, ter gratidão pelas coisas. Correto. Eu também, eu acredito muito nisso, eu acredito muito na positividade. É alguma pergunta? O que a pandemia mais lhe ensinou? O que a pandemia mais me ensinou? A pandemia tem me ensinado eu desacelerar um pouco. Né? Eu tenho um perfil muito acelerado, né? Eu quero fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E às vezes eu só me dou conta que eu tô cansada quando eu vou deitar para dormir. Eu digo, nossa, eu tô muito cansada, minha mente está exausta, meus olhos, a córnea tá doendo, eu tô cansada mesmo. Então, ela me ensinou a desacelerar. Então, eu estava com um projeto junto com o meu sócio aí, com o Rafael, de vários módulos de cursos presenciais, porque eu adoro curso presencial, não é? Por isso que eu saí daqui para ir fazer os cursos, dividir em 2 vezes. Eu sempre falo. Então eu fui para aí porque eu adoro a presença, essa troca, eu gosto demais disso, né? Porque você olha com aquela pessoa e ela faz assim com a cabeça e ela pergunta aquilo ali, eu me sinto a pessoa mais útil do mundo e mais inteligente e ninguém me tira daquele pedestal que eu estou me sentindo ali não, entendeu? Então a gente estava com muitos módulos para poder fazer e a gente teve que suspender já no primeiro. Então, assim, aquilo deu uma parada, aquilo ali me frustrou. Aí meu sócio agora reuniu, e aí vamos manter no online, a gente vai ter umas reuniões para ver como é que a gente vai fazer no online, porque a gente também precisa se reinventar, a gente também precisa produzir, a gente também precisa receber receitas, né? Então, assim... o maior número de pessoas, olhe sempre pelo positivo. Correto, isso. Então, eu acho que a pandemia me ajudou nisso, a desacelerar. Né? Isso aí, ela me ajudou muito a calma, né? Mostrou pra gente a vulnerabilidade que a gente tem, né? Você tá com tantos planos querendo correr para isso e agora você tem que segurar um pouco essa ânsia, essa vontade de fazer tudo de uma... Quem me conhece aí, quem tá aí, deve saber que como eu sou acelerada dessa forma, mas isso me ensinou muito, eu aprendi muito. Ter que ficar em casa foi o maior castigo. Esse foi, viu? Mas acabou que foi bom, porque eu também passei... eu nunca tinha feito lives, já me reinventei, já comecei a fazer lives, fazendo vários cursos.
Eu já vi Rose ali dizendo também está fazendo 2 cursos. Várias pessoas estão fazendo isso, tirando um tempinho, embora que não está sobrando, né? Principalmente para mulher. Tem pessoas que dizem, tá em casa, não aguenta mais. Gente, só quem não está fazendo nada, porque eu não estou tendo tempo. Eu comecei uns cursos para poder, que eu sempre quis fazer, tinha uns cursos que eu queria, que foi até melhor, porque eram uns cursos que eram em Curitiba, e 2 finais de semana diferentes, então eu tinha que ir e voltar, e agora eles colocaram online, a prova de certificação vai ser online, então para mim foi muito bom, né? Então, talvez se fosse esses, tivesse que ir para lá e voltar, no dia a dia você acaba não fazendo. Então, aproveita. Agora só dou uma dica para as pessoas, né? Tem muita gente se matriculando em tudo, né? E não dá conta de tudo. Então, primeiro tente usar, fazer projetos com que você já adquiriu de conhecimento. Então, se você fez um curso agora de liderança para alta performance, se você fez um curso de coach, tenta fazer algum projeto, criar, não precisa vender agora, você cria algo com isso primeiro. E aí você vai, pelo menos é o que eu faço comigo, cria algo com o que você aprendeu, né? Como é que você vai utilizar isso no seu trabalho, e depois você avança nos outros cursos. Foi como eu fiz. Eu só pude começar a estudar definitivamente compliance, o geral, porque depois eu vou querer ramificar só para o trabalhista, né? Eu tive que estudar o geral só agora na pandemia, porque eu já tinha feito vários cursos, mas eu não tinha como focar só nele. E mesmo assim na pandemia foi difícil, porque você dormia com a medida provisória, depois media, depois acontecia outra, e depois aquilo que estava no... E o cliente ligava, queria saber que eu mandei ele fazer isso e não era mais isso, era aquilo outro, que eu falei errado, e aí era que escutou no jornal e eu não tinha nem conseguido mandar ainda a cartilha de alteração, então foi uma confusão, né? Mas graças a Deus a gente... Já estabilizou mais, né? Já estabilizou mais as coisas, assim, graças a Deus. Isso. Deixa eu voltando aqui. O grande jornalista entrando agora, nosso colega. Beijos, meu amor. Gratidão por participar da live. E é muito importante isso que a gente está colocando para você. Aproveita bem esse tempo, tá? Porque ele já está fechando, mas está perto de acabar. A gente sente, sei lá, eu estou sentindo que já daqui uns 2, 3 meses no máximo já está acabando. E aí muita gente vai querer mais um tempinho. Né? Dizer, e agora? Não deu tempo para fazer isso, não deu tempo para fazer aquilo. Priorize você. Priorize você. Seus estudos, sua mente, crescimento pessoal, psicológico, cuide muito do psique, né? Do espiritual também. E aí você vai sair desta experiência fortalecido, e ser um ser humano melhor, né? Com certeza. Com certeza. Quem não se aprimorar nesse tempo, perdeu uma grande oportunidade, né? Porque depois que quando começar a agonia de novo do dia a dia, não que a gente não esteja na agonia, né? Mas a gente ainda consegue ter um tempo para refletir tudo isso que a gente está vivendo. Eu mesmo não saio de casa, praticamente, meu esposo está fazendo supermercado, nem em casa eu estou indo, porque, infelizmente, eu tive uma coisa que eu não gosto de falar, mas quando eu vejo todo mundo com aquela máscara, eu começo a ficar agoniada, né? Eu fico meio assim, gente, parece que o mundo, aquele filme A Pandemia, que todo mundo... Mesmo, você fica... então Tiara aí Costa, você... Oi, Tiara Costa aí entrando! Você vai assistir o filme daqui a pouco, né? Ela disse, tem um comentário, que ela já está entrando no final, mas dá pra gente... Oi, que delícia! Não, dá para falar bastante coisa ainda. A gente falou que já está terminando nossa live. Oi? O que faltou lhe perguntar, que já está terminando a nossa live. Tem quanto tempo já de live? Falta quanto tempo? 5 minutos, meu Deus. Passa muito rápido. 5 minutos. 4 minutos. Eita, eu pensei... Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar como se eu pudesse deixar um recado para as empresas nesse momento agora. É que, gente, invista no colaborador, no desenvolvimento, na capacitação. Veja quantas empresas pegaram de surpresa isso. Claro que ninguém estava preparado para a pandemia,
Nunca está. Mas se tivesse líderes preparados, mais humanizados, invista no preventivo, né? No preventivo, no sentido assim, jurídico, trabalhista, recursos humanos, faça isso. Precisa dessa união, precisa fazer uma gestão desses riscos antes de adotar medidas da medida provisória, né? Adotar medidas, faça isso. E acabou a... O vídeo está daqui a pouco no nosso feed e eu vou mandar para o Facebook e para o YouTube. Compartilhe.